perceber duas coisas. Em primeiro lugar, não percebo as pessoas que enumeram logo as razões no início. Estás Em primeiro lugar, porque será que são 3? Porque eu não sei, já não sei. Mas, o porquê de não haver um comedy club em Portugal ainda? Dado que nós temos sempre aquela mania, aquela chico espertice de deixa eu ver o que é que está a dar dinheiro, agora vou investir ali porque está a dar dinheiro, não sei o quê. Aquela cena portuguesa. Portanto, não percebo o porquê de ainda ninguém se lembrar. Parece que ele está a guita, porquê que eu não vou abrir um espaço? Que músicas dos anos 90 dão dinheiro? Então vamos fazer 1000 festas. Exato, percebes? Ponto número 1. E ponto número 2. Sempre com a mesma premissa de que o humor está na moda e que cada vez mais se perde público de televisão para a net, porquê que não há mais programas ou não há um programa de humor na televisão nacional? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque houve uma altura em que toda a gente dizia assim, porquê é que não há humor na televisão? E de repente havia o Levanta-te e Ri, o Gente Não Sabe Estar, o DDT, havia o Cabaré da Coxa, havia o do César Mourão. Só estou a dizer programas de canal aberto. Mas foi depois. César Mourão foi depois, não coincidiu. Não, por exemplo, neste tinhas momento, o do, que como é que se chamava aquela coisa do... O que é que eu estou a fazer assim? Estou a fazer um TikTok. O do cenário inclinado, como é que se chamava isso? Sim, tem esse nome. Exato, e as pessoas agora estão a gritar em casa. Sim, é isso, ao burro. Vale tudo. Vale tudo. Agora nessa parte eu vou fazer aquele fast forward, estás a ver? Te viram, não? Vais fazer um fast... Vale tudo. Chegámos cá. Foram só 17 minutos, mas chegámos cá. Tu tinhas imensos programas. Tudo bem que não eram stand-up puro e duro, mas eram programas de humor. O humor não desapareceu da televisão. As pessoas diziam é uma merda. Também é uma merda para ti que não tens 60 anos e não moras em carrasas de anciãos. Não, mas a questão é essa mesmo. Por exemplo, quem consumia os programas do Herman, muito provavelmente era uma geração mais nova, não era malta de 60, 70, 80. Não concordo contigo, porque quem consumia os programas do Herman era toda a gente, não havia mais nada na televisão. Pronto, certo, verdade. E não havia YouTube, não havia espetáculos, havia tipo, sim, espetáculos ao vivo, mas... Sim, verdade. O Herman dominou o mercado, por qualidade do próprio, mas também porque não havia mais nada na televisão. Certo, mas a questão é, o Herman foi capaz de ir buscar público mais novo e garantir a continuidade do público em televisão. Faz-me entender? Certo. Pronto. Neste momento isso não está a acontecer. Apesar de tu teres, por exemplo, o DDT não é consumido, muito provavelmente, por gente de uma faixa etária mais nova. Certo, eu percebo o que é que queres dizer, mas agora o mercado está partido. Mas repara, isso, uma pessoa que gosta de entrevistas custa a comediantes não está neste momento a ligar para a SIC a dizer foda-se. Deixa ver o que é que está a acontecer aqui. Porquê é que não tem um programa de entrevista a comediantes? Eu gosto tanto e há tantos. Não, está no YouTube. Mas isso é parte. E ouvir podcast. Então, mas porquê que a televisão? Mas porquê que questionas a televisão? Neste momento mas não porquê que tu vês isso? a televisão como um fim? Não, eu não vejo. Eu neste momento não vejo. Quando a premissa mas porquê que a televisão... Não, porque neste momento há muito mais gente a queixar-se que a televisão já não é o que era, mas muito por culpa da televisão. Por exemplo, a força que o Levanta-te e Ri tem, tu sabes perfeitamente que tu tens comediantes a rejeitarem ir ao Levanta-te e Ri. Como tinhas na altura. Será? Não tinhas. Não é será, é xará. Foi o comediante que rejeitou ir na altura. Tu sempre tiveste comediantes que rejeitaram ir ao Levanta-te e Ri, seja por uma razão, seja por... Visto que eu fiz aqui. É por estas que eu recebo milhões. Tu sempre tiveste pessoas a rejeitar ir à televisão, seja por este motivo, seja por aquele. Agora, o que a televisão está a fazer hoje em dia, a televisão hoje em dia, quando uma pessoa se senta no seu sofá, estas pessoas que estão a ver esta merda no YouTube, sentaram-se no seu sofá e pegaram no computador e tinham à frente uma televisão que tinha 200 canais, verdade, em que 3 são portugueses, verdade, ou 6 se quiseres ir buscar os ciclos radicais e não sei o quê, têm na própria box a HBO e a Netflix, tens o YouTube, em que podem ver esta entrevista, como podem ver entrevistas a comediantes americanos que adoram. Ao mesmo tempo no YouTube, tu estás a fazer concorrência ao Colbert. Certo. Nunca na vida isto aconteceu, tu ao mesmo tempo, o Luís Gomes, seres concorrência direta com o Colbert. Certo, o Colbert certo. tem milhões, mas tu és... Certo, verdade. As pessoas podem escolher ver este ou este. És concorrência direta. Isto nunca existiu. Portanto, quando as pessoas hoje em dia dizem porque a televisão não anda à procura de não sei do que... Espera aí que vem buscar a comida e o que é que vem mais? Espera aí. Quando as pessoas hoje em dia dizem porque é que a televisão não... Não. O problema hoje em dia é que passaste de ter 3 canais ou 9 canais em Portugal para ter tudo. Tudo hoje em dia. Percebo. Ou seja, a concorrência hoje em dia já não é a televisão versus a internet, ou o Twitter versus o TikTok, ou os podcasts versus a rádio. Já não é isso. A concorrência hoje em dia é encontra o teu público, descobre as pessoas que querem ouvir, descobre as pessoas que gostam do teu trabalho, seja onde for, e trabalha para essas pessoas.
De quê? É num podcast que tens 12 mil visualizações por episódio? É este o teu público? Trabalha para eles. O quê? É neste formato de YouTube em que estás a entrevistar humoristas enquanto mastigam de boca aberta? Então é aqui o teu público. Trabalha para este e encontraste aqui o teu público. Hoje em dia o mercado está completamente partido em caixinhas, né? E tu encontras o teu público na tua zona, fazes o teu trabalho, fazes a cena à tua linguagem, da tua maneira e ganhas o teu público e esse público depois vai ver espetáculos. Ponto final. Hoje em dia já não há aquela coisa de porque é que a televisão, porque depois o que acontece é, e já esteve aqui sentado neste lugar, Alexandre Santos. A televisão faz o esforço de quem é que os putos estão a ver na internet? É o Alexandre Santos, então vou convidar para ir para o Biggest Deal. Depois não funciona nem para a TVI, nem para o Alexandre Santos. Claro, porquê? Porque a malta gosta do Alexandre Santos, não vai ver o Biggest Deal. E o Alexandre Santos vai para o Biggest Deal e não tem retorno porque tem velhas a ver. Certo. Então mais vale, tipo, não, dá um programa ao Baião, mete as velhas a rir com o Baião e os putos querem ver televisão. Estão no YouTube a ver o Luís Gomes a entrevistar o Guilherme Fonseca. Quando te apresentavas o Social Stars, isso para mim sempre foi uma curiosidade que eu tinha, que era... Porque a vantagem que eu tenho aqui é, eu convido quem quer. Sim. Não sou obrigado a falar com alguém que alguém só a produção por lá. Sim, não tens que fazer aqui fretes de os Ambus vão lançar um álbum, está bem? É isso. Que fretes, ou quantos fretes é que tu tiveste que fazer? O que é que tu tens que fazer antes para falar com um gajo super desinteressante e fingir que aquilo está a ser a melhor conversa do mundo? Epá, olha, eu não vou falar especificamente do CCL Stars, nem dos Ambus, que até que nunca entrevistei, mas eu não vou falar especificamente do CCL Stars, vou-te dar 2 passos atrás e vou-te falar do Inferno. Certo. Quando eu apresentei o Inferno, eu comecei a escrever e a pensar para um mundo que eu não dominava, que é o mundo da política. E a maneira como eu, numa equipa onde havia outras pessoas que percebiam muito mais política do que eu trabalhava com pessoas que me diziam assim, não, porque o Cavaco nesta maioria absoluta teve não sei quantos % e eu tipo, foda-se, eu sabia que eu tinha 2 maiorias absolutas. A maneira que eu tive de começar a entrevistar políticos, deputados e pessoas de comentadores e etc. foi, eu vou assumir a minha ignorância e que toda a minha entrevista e todas as minhas perguntas venham do ponto de vista da curiosidade. Pois, mas isso é fixe, porque aí proteste logo. Ou seja, não é o especialista que está a falar. Até porque a maior parte das pessoas que percebem de facto de política, quando partem para uma conversa sobre a política com uma pessoa que seja da política ou que perceba de política, a conversa de repente deixa de ser para 1 milhão de pessoas e passa a ser para 3 mil. Verdade. Que sabem que o Vitalino Canas foi o adjunto Sócrates daquele ano. E de repente, pronto, há 3 pessoas que estão a acompanhar esta conversa. Exato. E então, eu acho que o Inferno comigo também era um inferno mais abrangente, porque quando eu fazia uma pergunta a um comentador qualquer de política, eu dizia assim, olha, eu não sei quantas maiorias absolutas é que o Cavaco teve, mas a sensação que eu tenho é que o Cavaco é uma pessoa assim, assim, assim. E a resposta naquilo, né? E as pessoas que estavam no programa diziam, ok, eu posso ou não saber, mas a pergunta dele vem de um ponto, o ponto de partida da pergunta dele vem da curiosidade. E eu acho que isso me ajudou a sobreviver. Tanto no Inferno como em entrevistas com pessoas mais importantes ou mais relevantes para a sociedade. Quando saltas para o universo do CC, em que eu tenho que entrevistar youtubers que têm 1000 seguidores e que a única coisa que fazem é comer guardanapos, a única coisa que eu fiz foi, vou continuar com a minha linha, que é, eu nunca vi os vídeos deste gajo, eu não sei porque é que ele come guardanapos, eu não sei como é que há 1000 pessoas que subscrevem um canal em que ele come guardanapos, o que eu vou fazer é perguntar, porquê guardanapos? A que é que sabe? A que é que sabe? Como é que sai o guardanapo no fim? E o que é que as pessoas comentam quando, e de repente, com 4 perguntas ou 5 perguntas sobre comer guardanapos, tens uma entrevista a um gajo que é um youtuber de comer guardanapos. E o ponto de partida das minhas perguntas não era tanto, eu quero parecer inteligente, ou eu quero parecer que sei, ou eu quero dominar o assunto, olha, explica-me. Exato, não sei. As pessoas que fazem-se passar por mais intelectuais ou mais sapientes do que são na realidade sobre um tema, não há nada que ajude mais a uma conversa do que assumires a tua ignorância ou fazeres perguntas. Até mesmo para escrever comédia, por exemplo, não há nada que ajude mais do que isso. Tu dizes assim, olha, tu és deputado do PSD, eu sou um entrevistador estúpido de um programa de televisão do canal que tem 1000 pessoas a ver. Portanto, eu vou-te fazer pergunta. Eu não domino este assunto. Portanto, olha, como é que é? Porquê é que votaste assim? Mas, estás a ver? Ajuda muito mais à conversa tu assumires as coisas que não sabes do que tentares esconder as coisas que não queres que as pessoas percebam que tu não sabes. Certo. E eu acho que isso é a base de uma boa entrevista. Porquê é que tu nas entrevistas políticas que tu tens, seja pré-eleições, seja o que quer que for, sabendo tu, sendo um jornalista,
sabendo que grande parte da população não fala a mesma língua que tu vais falar com eles, porque é que eles não fazem o esforço de chegar cá abaixo? Sim, isso é o outro lado. Eu concordo com o que tu estás a dizer. Eu acho que nos mídias, no geral, às vezes, não necessariamente nos jornalistas, mas mais se calhar nos comentadores e etc., eu acho que há um grande desfazamento entre a maneira como as pessoas falam e pensam a política e a política. Exatamente. Eu acho que há um desfazamento de linguagem e do universo. Mas todos os exemplos que tu tens de órgãos de comunicação que tentam comunicar a política para as pessoas que não percebem a política acabam sempre por se transformar em órgãos de comunicação populistas e demagogos. Dou o exemplo do Correio da Manhã, como podia dar outros. Que é, o Observador nem tanto. O Observador é só assumidamente de direita, concordo só não. Mas o Observador, o meu agente, o Tiago André Alves, que tem cancro, foi convidado para escrever no Observador porque é que era a favor da eutanásia. Eu vi. Isso é o tipo de coisa que, se toda a gente acha que o Observador é completamente direito, não iria, mas todos os órgãos de comunicação que fazem o esforço de tentar ser para toda a gente acabam a ser populistas. Em vez de chamar coronavírus, chamas vírus da China. Exato. Como a CMTV fez com o coronavírus. Desculpa. E de repente aqui já não é tipo, porque a comunicação social não fala a mesma língua das pessoas. Não. É populismo. E aí é populismo. Estás a fazer demagogia. Claro. Estamos a falar para as pessoas de um ponto de vista de uma maneira em que chamas a atenção e não para informar. Verdade. Mas continuas a não ter um meio termo. Certo? Sim. Ou tens o populismo cá em baixo de as pessoas não falam a mesma língua que estes jornais todos armados intelectuais, portanto as pessoas não compram, mas depois também não tem... Há aqui um grau de cinzento muito grande onde as pessoas não caem. Ou não existe. Exato. Ou seja, acho que as pessoas, ou grande parte da população, sai muito mais esclarecida num episódio do gente que não sabe estar, do que propriamente numa entrevista. Eu acho que as pessoas têm mais paciência para um do que para o outro. Eu acho que, no geral, as pessoas dissociam-se da política porque acham que é uma coisa chata em que todos roubam. Porque eu acho... Acho que é normal as pessoas porem... Normal, ou vá. Há vários exemplos de pessoas que metem os políticos todos no mesmo saco, eles querem a poleira e querem a roubar e não querem ter... E é por isso que depois aparecem coisas como o André Ventura, em que é do género, tipo, mas eu sou diferente. E depois tu vais ver e não é. Tipo, é um gajo que vem da Jota e que foi candidato pelo PSD a uma Câmara. E que não acumulava cargos, né? Apanha as pessoas pelo lado de estarem cansadas de ouvir políticos a falar sempre da mesma maneira. Certo. Mas a mim o que me estranha, e eu vou fazer aqui um paralelismo que as pessoas vão odiar, mas estou-me a cagar. Sino já me odeia. Mas, que é... Eu não percebo como é que as pessoas têm, odiando à mesma, porque as pessoas têm uma relação de amor-ódio com o futebol. Que o futebol é uma merda, roubam todos, ganham sempre os mesmos, mas eu sei tudo. Exato. Era penalti, não era, eu sei quem é que marcou gols em 92, eu sei tudo sobre o futebol. Ao mesmo tempo que têm a mesma relação de ódio com a política, de eles querem a todos a roubar e a poleira e eles querem a todos a meter ao bolso. Mas depois não têm... Mas eu acho que percebo, mas eu acho que sei porquê. Porque a política tem uma aura, é mal vista de uma maneira que o futebol não é. Eu não tenho essa noção. A cena é que no futebol, apesar de tu teres... Eu acho que isso é muito português. Que é, todos mamam, todos fazem, todos não sei o quê, mas deixa ver. Porque os italianos e os espanhóis também são assim. Isso acontece no exemplo do futebol. A cena é que o futebol é uma linguagem que as pessoas falam. E tu não precisas de fazer... Não, é uma linguagem passiva. Tu podes ver um jogo, estás a ver o jogo, depois marcam um penalti e tu podes, do café, gritar penalti. Sim, e tá. É completamente diferente da política. Tu não consegues ver a política de uma forma passiva. Sim, porque é verdade. Tu vês os políticos todos a falar e se te tornares passivo perante a política, tu és ou abstencionista... Verdade. Percebes? Verdade. Tu não consegues ter uma postura passiva com a política ao mesmo tempo... E não consegues dizer, eu sou do PS, da mesma maneira que dizes que és do Benfica. Porque ser do Benfica não te obriga a sair de casa e a votar no Benfica. Mas ainda bem. Percebes o que eu quero dizer? Mas ainda bem que as pessoas não olham para um... Aliás, eu não sei se concordo contigo. Não olham para um partido como olham para um grupo de futebol. Não, ainda bem. Estamos dois a concordar, não olham. E ainda bem. E ainda bem, porque um tem importância e o outro é o futebol. Exato. Verdade. A questão é, eu acho que falta mais. Falta uma espécie de... Falta desbloquear qualquer coisa nas pessoas. Seja o programa do Ricardo, seja outra coisa qualquer. Falta só as pessoas terem interesse na política. Dizerem assim, porquê que o Costa disse isto? O Costa diz, o aeroporto devia ser no Montijo. E as pessoas dizem, pronto, lá está ele, deve fazer algum dinheiro com isto. Sim. Mas se pararem 2 segundos para pensar, dizem, porquê que é no Montijo? Sim. Porquê que é ali? Qual é o problema do de Lisboa? É tipo, eu como tenho, por definição, curiosidade pelas coisas,
Mas é isso. Começas a puxar o fiozinho. Sim, mas é isso. Mas a cena da curiosidade e procurar não é representativa do resto da população. Certo, a cena do percebo. paralelismo que tu fizeste do futebol para a política, pelo menos aquilo que eu acho, é que se o futebol fosse ditado ou fosse feito numa linguagem que as pessoas não conheciam, ia ter exatamente o mesmo desfecho que a política. A cena é, tu não percebes zero futebol. Zero, não, mas eu isso assumo. Eu não percebo futebol. E não gosto, acho o futebol um desporto de chato como caraças. 90 minutos sem acontecer nada, vão morrer longe. O futebol é um desporto de chato como caraças. Mas, por exemplo, tu percebes zero de futebol. Se tu te encostares no sofá a ver um jogo ou a ouvir um Portugal-Espanha a falar, não interessa, tu percebes. Apesar de tu não percebes a fundo do porque é passivo. Tu percebes passivo. o discurso. Porque é passivo. Pode haver ali uma outra coisa que te sai ao lado, mas tu percebes o discurso. No discurso político, não. No discurso político, tu se quiseres perceber efetivamente o que é que está a ser dito, é preciso um esforço da tua parte, é preciso uma proatividade da tua parte de, ok, eu isto não percebo, deixa eu ver o que é para conseguir. E eu acho que o que nos falta a nós é alguém que desconstrui isso, como o Daily Show faz nos Estados Unidos, como o Colbert faz, claro, eu percebo. Queria que soubesses que... Mas isto ainda não acabou. Não, tudo bem, mas eu vou dizer isto, depois tu pões se quiseres ou não. Mas não há nada que me irrite mais na vida do que o barulho das pessoas a comer. Ok. Nada. Tira-me mesmo do sério. Eu já tive problemas graves em relacionamentos, seja familiares, seja amorosos, por causa do barulho das pessoas a comer. Eu tenho misofonia e o barulho da mastigação e das pessoas a comer é uma coisa que me tira completamente do sério. E viste os episódios? E aqui nunca aconteceu. Eu não sei como é que tu tens um formato em que as pessoas comem. Sabes porquê? E são só duas pessoas a conversar, não há ninguém a mastigar, não há aquela coisa do... Nada, eu consigo ver o copo meio cheio. O que não há? Exatamente. Eu agora esta parte eu não vou ver e vou saltar se tu fizeres este episódio. Mas queria te dar os parabéns porque conseguiste construir um formato de entretenimento em que as pessoas comem sem o barulho das pessoas a comer. Sim, porque se tu quiseres ouvir E queria-te pessoas... agradecer. Pronto, olha, muito obrigado, gostei muito. Olha, obrigado foi um prazer estares aqui e pronto. E genuinamente, obrigado por comeres boca fechada. Queria só agradecer isto. Olha essa. Mas aquilo que eu vou fazer, e agora está aqui prometido, que é todos os bocadinhos que eu editar, depois deste programa estar editado, eu faço uma espécie de... apanhado só de pessoas a comer. E mando. Isso era espetacular. Mas mando só para ti. Não, aliás, tu agora podias, imagina, agora isto vai acabar. Quando eu estalar os dedos, o episódio acaba. Sim. E tens só 20 segundos... Mas deste episódio. Nós a mastigar. Nós a mastigar. Posso? Então faz aí. Vou estalar, acaba o episódio e entra? Faz aí. Posso? Podes? Anda, obrigado, Luís, pelo convite.